Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Estamos no final do tempo do Advento e celebramos hoje o quarto e último domingo deste período. O texto evangélico de Mateus já foi lido 2 ou 5 dias atrás, mas ele é reapresentado neste quarto domingo. Trata-se da crise que assolou a alma de José ao ver a sua prometida esposa grávida sem que ele soubesse de coisa alguma, e a tranquilização que lhe trouxe Deus no texto através de um sonho e de uma manifestação angélica. O final do texto serve para a nossa reflexão neste quarto domingo do Advento. Ele receberá o nome de Jesus, tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é, portanto, aquele que nos salva dos nossos pecados e da nossa morte. Com outras palavras, nós possuímos um corpo de pecado. Paulo o chamaria a carne do pecado, porque em cada um de nós habita o pecado. E quando falo em pecado, eu falo de um estado interior, muito mais funesto do que as suas manifestações externas. É como se uma seiva venenosa, única, existisse dentro de nós e na epiderme pipocasse de 1000 maneiras e estragando ou danificando ou ferindo enormemente o nosso visual. Do pecado nascem os pecados. Ora, qual é o fim da carne do pecado? A carne do pecado deve ser destruída, porque o fim da carne do pecado é a morte. E inexoravelmente caminhamos e corremos em direção à morte. E aqueles que morreram no seu egoísmo, ou aqueles que morreram nas suas concupiscências, ou aqueles que morreram no desejo desmedido de poder, ou aqueles que feriram e machucaram a muitos, aqueles que não souberam amar Cristo e seus irmãos, todos estes morrerão a própria morte. E neste caso a morte biológica se transforma num portal, numa espécie de sacramento em direção ao inferno. Morte segunda, como a chama o Apocalipse do Novo Testamento. Somente aquele que crê em Jesus e permite que Jesus una suas próprias mortes à dele, através dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia, somente aquele que se consagrou definitivamente a Jesus durante toda a sua vida e assim viveu coerentemente, poderá esperar que no momento da própria morte não morra de sua morte pessoal, mas morra a morte de Jesus. E morrendo a morte de Jesus, ele pode esperar que Deus, na sua morte e após a morte, o refaça à sua imagem e semelhança, e ele se torne esplendoroso como Jesus Cristo. É isto que nós queremos dizer quando afirmamos que Jesus é o Salvador de todos os homens e de cada homem em particular.